Primeiramente, preciso avisar que antes de ler este livro conheci a história através dos dois filmes. Conheço a fama deles serem uma má adaptação dos materiais originais. Já havia tomado alguns spoilers, então o fator surpresa não terá efeito em mim. Outra coisa, eu havia tentado ler este livro uma vez e desistido. Foi na época que eu estava frustrado com o fracasso do meu livro. Não conseguia terminar livro nenhum. Havia achado a narração em primeira pessoa ruim e pobre. Agora que dei uma segunda chance ao livro, não achei a narração ruim. Foi tranquilo de ler. Uma discussão que vi por aí foi sobre Percy Jackson ser uma cópia descarada de Harry Potter. Até então não vejo sentido. Tem algumas semelhanças como o trio de uma menina e dois meninos, a fórmula do protagonista descobrir ser de linhagem de gente com poderes e famosas, o jeito de apresentar o mundo fantástico aos leitores junto com o protagonista. A série Harry Potter não é dona dessa fórmula, dos tropos e dos clichês. As três personagens não são cópias dos três bruxinhos. Falando disso, vou comentar os personagens de Percy Jackson. Para falar a verdade, nenhum me agradou. Isso não quer dizer que são maus escritos. Um personagem que deu uma raiva e vi como erro de escrita. Sei que ele foi feito para não gostar e causar sentimento de pena nas duas vítimas dele. Foi o Gabi, o padrasto de Percy. É mostrado sendo alguém babaca e folgado, certo? Porém, ele é tosco e caricato enquanto fala. Passa uma imagem de personagem bobo. Ele é do tipo que fala: "Cadê minha cerveja, mulher?" A tosquice dele sobressai a babaquice. Outro personagem chato é o Dionísio, o primeiro deus apresentado, responsável pelo acampamento meio-sangue. Entendo ele tratar mal os outros e seu humor péssimo. Castigado a ficar no acampamento e não poder ir ao Monte Olimpo. Não sei se o motivo vai ser revelado. Os deuses dessa série oprimem os inferiores. Grover tem medo dele. Percy é ameaçado por Dionísio a ser transformado em alguma coisa. Mais tarde por Ares. Zeus e Hades nem preciso de dizer. O mais tranquilo é o Poseidon. Mas não teve bastante tempo para eu avaliar. Agora o que dizer do Grove? Falam que ele é o alívio cômico da história, uma cópia do Rony. Discordo. Parte humorística vem de Percy. O cômico dele Grover vem da sua natureza de sátiro. Ele tem um sonho grandioso. Ser o primeiro sátiro a encontrar o deus Pan. Todos os sátiros que tentaram encontrar deus Pan nunca foram vistos. Para poder ir atrás dele primeiro Grover precisa ganhar a licença de buscador. Conseguida ao cumprir missões. A última missão dele fracassou, de trazer meio-sangue ao acampamento. Annabeth é falada como a inteligente do trio, uma cópia de Hermione. De novo, não. Fiquei surpreso dela ser filha de Atenas e não ter um momento dela sendo inteligente acima da média. A inteligência dela é conhecer as histórias reais da mitologia e é só isso. Às vezes deu a sensação que ela era inútil. Na luta contra Medusa, Annabeth tinha um punhal e um boné de invisibilidade. Podia fazer alguma coisa, mas deu a responsabilidade a Percy, pois tinha uma espada. Tem conflito familiar com o pai e a madrasta e há anos não voltava para casas deles, todos os anos vivendo no acampamento. A personalidade dela achei sem graça. Percy também. Ele é piadista, imprudente que pode confundir como valente. Tem dois momentos que achei ele meio psicopata. Vou explicar quando estiver falando das aventuras. O humor do livro vem dele e não curtir. No acampamento meio-sangue ele sabendo que os deuses e tudo da mitologia grega é real, não suspeitava que era filho de Poseidon. 2 vezes a água se manifestou para ele, e não deduziu quem era seu pai. Cara, qual deus tem poder de água? Um elemento interessante é as armas se transmutarem em objetos comuns humanos. Como a caneta que quando retirada a trampa vira uma espada mágica. Possui o encantamento de voltar para o bolso. Teve a vez do Ares transmutar um escudo em um colete. Foi legal. E dar praticidade. Seria estranho os personagens andar por aí com armas medievais. Outro elemento interessante é as profecias do oráculo. Porque tem o poder de causar curiosidades e expectativas.
Além disso, abre a oportunidade de momentos de revelação. O escritor tem uma ferramenta fácil de criar mistérios. Vamos falar das aventuras. Engraçado que desde que Percy descobre um mundo fantástico, todo lugar que ele vai tem algum elemento mitológico. Isso chamou minha atenção quando o trio sai do ônibus que explodido por um raio e encontram Medusa numa lanchonete. E lá mesmo, tem um jeito de enviar encomendas para o Monte Olimpo. Depois disso o trio vai a uma ponte e Percy se depara com uma quimera e outra criatura. Essa parte foi bem confusa para mim. Uma hora estava dentro de um elevador com outras pessoas. E outra vez num local mais aberto. Daí começa a acontecer as conveniências. Percy foi envenenado pela criatura. Para se salvar pulou da ponte e pediu ajuda do pai, caiu na água mas não sentiu o impacto. Consegue recuperar a espada e fugir das duas criaturas. Se me lembro bem, depois disso o Ares encontra o trio. Apareceu numa hora boa para os três que necessitavam se alimentarem e estavam perdidos. Porém o trio tinha que realizar um trabalho para ele. Percy já não gostou disso e questionava o deus da guerra. Annabeth e Grover suando frio. O garoto aceita já que Ares tem notícia sobre a mãe de Percy e iria dar caso faça o trabalho. A missão dada por Ares era pegar o escudo dele de dentro de uma piscina. Parecia fácil. No entanto, era uma armadilha do corno Hefesto. Essa parte foi bem boba. E outra vez Percy tem a sorte de estar em um lugar que possui água. Daí entrega o escudo e Ares ajuda os três com roupas, comida, uma mochila duvidosa, a notícia que a mãe de Percy estava viva e no reino de Hades e um transporte. Um caminhão de contrabando de animais, que serviu para nós informar que Percy pode falar e ouvir cavalos e animais semelhantes. Não sabia que Poseidon também era o deus dos cavalos. Eles chegam a Las Vegas, daí entram num lugar encantado que tem a passagem de tempo diferente. Percy percebe e sai com os amigos. Se assombra quando vê que restava um dia para o fim da missão. O escritor criou isso para ter senso de urgência, mas comigo não funcionou. Achei a ideia barata demais. Annabeth havia pegado um cartão de crédito no cassino e pagou um táxi para levá-los à pressa na praia. O escritor criou um problema de repente e a solução foi tão rápida. Chegam na tal praia. Percy é atraído pela água. Dentro da água um espírito entrega 3 bolinhas que servirá convenientemente mais tarde. Quando andavam na rua foram cercados por 6 delinquentes. Lembro que falei que achava Percy meio psicopata? Então nessa situação ele transmutou sua caneta na espada e atacou um delinquente. Sorte dele que a espada não funciona contra mortais. Que loucura é essa? Percy podia ter matado se fosse espada comum. Tá, mas e depois? Esperava que os 3 cairiam na porrada, já que foram treinados, principalmente Annabeth. Mas não aconteceu. Eles fugiram. Eu já estava achando ridículo. Daí eles têm a sorte de se esconderem numa loja de cama. Nesse lugar acontece a coisa mais boba do livro. Tem um cara que seu poder é controlar cordas. Pior. Ele consegue render Grover e Annabeth na cama. Que coisa ridícula. Um maluco controla a corda. Certo, Percy consegue contornar a situação. Ainda mais, na loja descobre como chegar no mundo inferior. Já deu para notar que no livro acontecem pequenas aventuras, mas o ruim é que elas são ruins, bobas, cheias de conveniências. O lado bom é que são curtas. Do ponto de entrar para o submundo e entrar na sala de Hades. Foi a parte mais chata de ler. A descrição do lugar é complexa e confusa. Não consegui imaginar direito. A parte do Cerberus foi tão boba e longa. De importante mesmo só o Cronos do Tártaro. Uma coisa que me pegou de surpresa e não tinha tomado spoilers. Foi o fato de os monstros de Hades estavam o tempo todo procurando o elmo de Hades. Que Hades não queria o raio mestre de Zeus e a guerra. Pois tendo guerra, haverá mortes, e os mortos vão causar trabalho para ele. É um motivo bom. Como Hades achava que Percy estava com o elmo dele, não estava tranquilo sendo acusado de roubo. E quando apareceu dentro da mochila dada por Ares, Hades ficou furioso. Daí o trio usa as pérolas da mulher de água.
Foge do submundo e sobem para o mar, na praia. E lá encontram Ares, que conta sua parte do plano. Acontece a luta final. O que achei dos momentos de ação do livro? São muito simples e rápidas, ou seja, preguiçosa. Nisso me decepcionei. Um erro que percebi foi no primeiro encontro de Perse, Zeus e Poseidon. O escritor resolveu resumir os acontecimentos com Ares e suspeitas de Cronos. Aquele momento era para ser longo. Ver a reação de Zeus ao saber da traição do filho. A conversa de Perse e Poseidon também foi curta. Daí pra frente tudo fica bem. A mãe de Perse retorna. Gabi tem seu fim. Na parte onde Gabi ainda estava vivo, Perse queria petrificado o padrasto. Ser petrificado é o mesmo que morrer. De novo Perse tenta assassinar alguém. Psicopatinha o moleque. Não fez porque a mãe é quem iria resolver. Tudo parecia bem. Perse tinha sua mãe. Grover conseguiu a licença de buscador. Annabeth voltaria para o pai. Como eu tinha tomado spoiler e sabia que a trama do livro não terminou. Luke se revela como o ladrão do raio e temos o clichê do vilão contando todo o plano. Como personagem não vi graça nenhuma nele. Apesar de já saber da quem era o ladrão, o escritor deixou bastante pistas. Foi interessante a trama ter sido acalmada ao entregar o raio mestre e no final ocorrer tensão e revelações. Bem, é isso. Estou pensando em fazer uma espécie de reação de leitura. Sabe, eu colocaria o audiolivro e comentaria em cima. Digam o que acham da ideia. Ou comentar em partes. Fazer um vídeo sobre um livro inteiro me deixa cansado.